Aula 2, parte 2, aí estávamos, né, tratando sobre a instauração do inquérito policial. Vamos entrar aqui num assunto extremamente cobrado em prova, muito complexo, que tem muita coisa para a gente observar, diligências investigatórias. Ao passo, no momento em que, né, investigatória, filha da puta, investigatória. No momento em que a autoridade policial toma conhecimento de uma infração penal, que ela vai realizar o processo de investigação, muita coisa tem que ser observada. Então, a partir do momento que eu vou realizar o levantamento de informações na cena do crime ou o levantamento de informações quanto a uma testemunha, que seja, eu preciso observar uma pregada de coisas. Então, para não perder tempo, nós vamos desenvolver um trabalho em cima de artigos 6º e 7º. Se eu não conseguir fechar isso nesse vídeo, eu não vou me sentir mal, porque isso é grande. Mas vamos tentar produzir, né? Vamos ver até onde a gente pode ir nesse vídeo. Se a gente conseguir fechar, ótimo. Se não conseguir, também não quero correr, não. Vamos logo para a tela, devagar, porque isso aqui é rock and roll. Vamos lá? O artigo 6º fala assim: logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá. Então você vê que vai ter uma sequência de instruções de o que fazer ao tomar conhecimento da existência da prática de uma infração. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Aí eu trago para você, para poder relacionar, o artigo 169 do Código de Processo Penal, que fala assim, ó: para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografia, desenho, esquema elucidativo. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo alterações do estado de coisa e discutirão no relatório consequências de alteração na dinâmica dos fatos. Vem pra cá. Sabe quando você tá vendo CSI, esses malucos Law and Order, você tá vendo essas séries aí, e o cara começa a reclamar que, porra, você mexeu no corpo, cara, você tirou não sei o quê, pô, peraí, a cena do crime foi alterada, sabe essa porra? Pois é, o que a gente tem que evitar em primeiro momento é isso. Boa parte da velocidade da identificação, da prática de um crime, da autoria, da materialidade, da possibilidade da apresentação de uma ação penal efetivamente, de um processo penal efetivamente, boa parte dela está relacionada à possibilidade do levantamento de elementos informativos e, quem sabe, fontes de prova no local em que a infração foi cometida. Então, você vê que é a primeira coisa que o Código de Processo Penal pede. Tomou conhecimento? Vai, mas não é para fazer nada. A única coisa que você vai fazer é isolar o local, evitar que pessoas que não tenham autorização entrem e tenham acesso a alguma coisa. Não tocar em porra nenhuma, pelo amor de Deus, senhor policial. Deixa que os peritos são especializados em fazer isso. A tua função inicialmente é se deslocar o mais rápido para a localidade onde essa infração estiver ocorrendo e fazer com que os peritos tenham acesso ao local da forma mais não alterada possível, da forma que estiver mais protegida possível, mais íntegra em relação ao momento do ocorrido. Porque é ali, cara, que as coisas começam a se desenvolver bem. É claro, eu dei o exemplo das séries policiais, né, que a gente tem por aí, porque você percebe que todo episódio que tem uma alteração da cena do crime, o negócio desenrola muito mais demorado do que aquela situação em que o cara já chega, pega o crime, tá tudo bonitinho e tal. O processo é muito mais fácil, né? Então é muito comum nessas séries o cara alterar a cena do crime para poder dar uma puta de uma enrolação. O cara poder enrolar alguém, poder esconder alguma coisa. Sabe aquela história? Você matou a pessoa, o que você faz? Esconde a arma, porra. Então qual é a jogada aqui? Fica a dica, tá? Qual é a jogada aqui? A primeira coisa que a autoridade policial tem que fazer, chegou, guarda o local. Pra quê? Porque a própria polícia... Não, a própria polícia é bosta nenhuma. Quem vai fazer essa situação, né, de a verificação das coisas ali presentes são os peritos, como eu te mostrei dentro do Código de Processo Penal. Isso aqui é chamada preservação de local, preservação das coisas. Beleza? Fácil, tranquilo. Inciso segundo. Apreender objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Marca esse final. Após liberados pelos peritos criminais. Porque olha só, eu não vou nem tirar da tela não, porque eu tenho 2 artigos para te mostrar que complementam isso aqui, tá? Lembre-se que o primeiro momento importante são os peritos. Depois a gente faz essa parte. Então depois que o perito fizer toda a análise de coisas, objetos encontrados no local, aí se eu achar que aquele objeto é essencial
para a continuidade do meu procedimento, e aí a gente vai falar mais sobre isso já, eu vou apreender aquele objeto. Claro, seguindo toda a técnica prevista, né, dentro dos seus procedimentos práticos. Artigo 11. Instrumentos do crime, bem como objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Então aqui já vem o primeiro motivo. Então vem para cá, olha só, por que isso? A partir do momento que você vai apreender um objeto, uma coisa, você tem entendimento que esse objeto ele é essencial para ou você dar continuidade à investigação em si, principalmente porque esse objeto ele poderá ser apresentado em tribunal, poderá ser apresentado em juízo como prova. Então esse objeto você considera uma fonte de prova. Lembre-se que eu não produzo provas na fase investigatória. Aqui eu tenho a fonte de prova. Eu tenho algo que vai gerar uma prova no futuro. Então, lembra da discricionariedade? Lembra que a gente falou que existe uma discricionariedade na atuação do inquérito policial? Primeiro por aquele ponto clássico de que ele vai fazer se ele achar que deve, desde que, obviamente, nos limites da lei. Mas aqui também, por um outro lado, aqui ele identifica discricionariamente o que ele, a autoridade policial, o que a equipe considera essencial para a apreensão para poder resguardar a criação de uma prova, a criação de algo a ser apresentado lá para frente. Aqui eu preciso falar com você de duas coisas. Essa apreensão ela pode ser feita na pessoa e no local. Então aqui eu vou ter dois institutos muito legais, um chamado busca pessoal e outro chamado busca domiciliar. Vamos por partes, como diria o ex-goleiro de um time aí de futebol do Rio de Janeiro. A partir do momento que você tem a busca pessoal a gente conhece carinhosamente como dura, né? Calma, você que não é do estado do Rio ou de localidades que são acostumadas com isso, a dura necessariamente é aquele momento que o policial carinhosamente resolve te oferecer uma massagem enquanto você está passando por um momento de tensão, de desequilíbrio. Então ele pede que você abra as pernas, mais de costas, tá? Para não ficar muito tarado, né? Vá lá dar uma massagenzinha nas costas, passa uma mãozinha pelo seu corpo, tá? Verificação natural. Então essa, né, investigação é chamada busca pessoal. Presta atenção que a busca pessoal ela tem algumas situações que eu vou te mostrar daqui a pouco, mais um artigo do Código de Processo Penal sobre ela. Então, antes de falar dela, eu vou até te mostrar o artigo antes de explicar melhor, mas preste atenção que ela também não é totalmente livre, totalmente isenta de realização, porque busca pessoal, ela traz a ideia de que a autoridade policial, a entidade policial, identifica que ali há indício de que algo está acontecendo. Porque se fosse assim também, o policial ou a policial, né, iria sair fazendo busca pessoal em todo mundo, né? Eu, se fosse policial, ia andar pela rua apalpando todo mundo no bom sentido da palavra. Deixa o lado sexual pra lá, tá? Eu ia sair catando todo, só pra dizer, né? Preferência das mulheres, claro, né? Minha mulher ouvir isso, eu morro. Então eu ia lá, tá. Porra, mano. É claro que eu tenho que ter indício, um forte indício que algo está acontecendo. Não é que nem acontecia comigo no Rio, que só porque eu estava andando de skate, cabeludo, isso é verdade, parava a polícia e eram 40 pessoas andando de skate. Eu, cabeludo, de skate. E o outro negro do meu lado. Os dois se ferravam sempre, o cabeludo e o negro, né? Faz parte da vida. Então qual é a ideia aqui? Busca pessoal refere-se a isso, a você buscar na pessoa algo que ela detenha que pode servir como uma prova no futuro. Busca domiciliar se refere à localidade, né, ao domicílio da pessoa, à localidade da infração, seja o que for. Qual é o detalhe aqui? Busca domiciliar é fácil, porque você já estudou isso no direito constitucional. A busca domiciliar ela tem limitações. Você lembra? A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador. Sempre que eu dou aula de constitucional eu falo isso. Esse daqui é o principal, consentimento do morador. Porque você observa que existem outras situações, claro, mas se há consentimento do morador, que se dane as outras regras. Vamos só lembrar? Prestação de socorro, flagrante delito, desastre, né? Em qualquer tempo, qualquer horário do dia, pode ser de madrugada, pode ser à tarde, ou aí é durante o dia, através de uma ordem judicial, devidamente fundamentada, tudo bonitinho. Lembre-se que durante o dia ali prevê-se a ideia clássica do nascer do sol, pôr do sol, ou se a sua legislação de organização de divisão judiciária estabelecer horário, melhor ainda. Mas o que eu quero que você lembre, porque isso aqui não é aula constitucional, só para te lembrar. Mesmo um policial que faça uma busca domiciliar, utilizando-se de uma ordem judicial de madrugada, isso pode ser considerado lícito se tiver consentimento do morador. Então, isso já caiu em prova algumas vezes, eu sempre gosto de chamar atenção nas minhas aulas presenciais. Cuidado,
que se ele colocar na questão que um policial, durante a madrugada, fora do horário de durante o dia, né, ou à noitinha, assim, finalzinho do dia, realizou uma busca domiciliar por consentimento do morador, tá tudo certo. Ah, mas a ordem tem que ser durante o dia. Porra nenhuma. Consentimento do morador tira qualquer tipo de regra. Agora, é claro, né? Imagina desastre. Tá caindo a casa, as pessoas estão lá, aquele monte de poeira subindo, a pessoa desmaia, ou ela não consegue nem respirar, não consegue falar. Posso entrar? Posso entrar? A pessoa, posso entrar, cacete? Isso, porra, não preciso do consentimento do morador, né? Vai dormir. A velhinha caiu lá e desmaiou, vou ficar esperando a velha acordar, pode ser que ela nem acorde, né? Então qual é a ideia aqui? Busca domiciliar é um clássico, lembre-se que existe a base lá da Constituição Federal. Porém, a busca pessoal tem uma regra. Eu queria jogar na tela para você, vem comigo. Artigo 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Percebeu 3 situações. Quando que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado? Preste atenção. Que a busca pessoal, como base, é feita através de mandado. Tem que ter lá o mandado de busca e apreensão, tal, na busca pessoal. O objeto de busca é a própria pessoa ou algo que esteja com ela. Na busca pessoal, eu posso ter 3 motivadores. Primeiro, o cara é preso, né? Flagrante. Se eu tô pegando o cara ali, amigo, eu não vou ficar esperando o mandado. Acabei de pegar o cara com... Pode ser que ele esteja com a arma, uma faca, alguma coisa ali, bonitinho, tranquilo. Segunda situação, porque eu tenho indícios fundados. O cara que vê um dalma ali, cabeludinho, passando e resolve dar dura, não sei até onde isso é um indício fundado, mas tudo bem. Só porque é cabeludo, né? É um fundamento muito grande, né? O cara é cabeludo, é roqueiro, ó, nossa, é tudo drogado. Alguns são, né? Mas, porra, tem em tudo quanto é lado. Qual é a ideia? Tem indícios fundados de que esse cara está portando uma arma ou algum papel que possa, né, ajudar na investigação, você realiza. Terceira situação, consequência da busca domiciliar. Eu estou realizando busca domiciliar, eu identifico que naquela pessoa algo ali vai me ajudar, vai ser importante para a investigação. E se eu não fizer nada agora, eu perco a possibilidade. Então realiza-se busca pessoal. Então entenda que a regra é que busca pessoal só se faça com o mandado. Se não tiver o mandado, aí, amigo, eu tenho que cair em uma dessas 3 situações. Tá tranquilo? Então percebe, a gente está no inciso segundo ainda, já falou bastante coisa, né? Para você ver como é que a gente tem que ficar catando o código igual uns doidos. Até aí, beleza? Inciso terceiro. Vamos continuar. Inciso terceiro é tranquilinho. Ele fala, de novo, o princípio da discricionariedade, agora mais do que nunca, né? Colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então aqui vai pela análise da autoridade policial, o que ela considera como essencial para se levantar. Inciso 4, ouvir o ofendido. E aqui algumas coisas eu preciso destacar. Trouxe para você o artigo 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Qualificado, que ele diz aqui, não é se é vagabundo, marginal, babaca, não. Qualificado é nome completo, nacionalidade e por aí vai. E perguntado sobre circunstância da infração. Quem seja ou presuma ser o seu autor. Aqui eu estou falando da pessoa que sofreu, tá? O ofendido, não se esqueça disso. A vítima. Provas que possa indicar, tomando-se por termo suas declarações. Então, a ideia é você conseguir, se possível, né, falar com a vítima. Pode ser que a vítima tenha morrido, aí fica meio difícil, a menos que você tenha uma pessoa ao seu lado que receba espíritos. Parágrafo 1º. Se intimado para esse fim deixar de comparecer em motivo justo, sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Então, vem para cá. Qual é a ideia desse inciso aqui? Se tiver a possibilidade, eu vou catar a vítima. Sabe, de novo, vou voltar a apelar para as séries policiais. Sabe aquele momento que a pessoa acabou de perder o marido, a mulher tá chorando pra cacete, carinhosamente o policial chega e fala: minha senhora, eu preciso te fazer umas perguntas. A pessoa tá lá soluçando, tá pingando aquele treco do nariz, que é lindo, né? Aquela cena é linda, lembra muito Bruxa de Blair. Tá pingando aqueles trecos do nariz, tal, tranquilinho. E você, nesse meio tempo, ainda quer falar com a pessoa, né? Você lembra que a pessoa que você nem fala, fica saindo aqueles troços assim, é melhor não fazer isso não. Melhor tirar que senão vai ficar muito escroto. Tá, corta isso, pelo amor de Deus. Então, blá blá blá, a pessoa tá lá, né? Mesmo assim, o policial tá pouco se fudendo. Quero falar com você. A pessoa não consegue nem respirar, mas quer falar com você. Mas é claro, né? Até porque naquele momento, ou até em um momento posterior, né? Caso não dê pra conversar ali, a pessoa tá em choque,
essa pessoa, ela pode ser a principal motivadora da nossa investigação. Ela pode trazer os motivos maiores para a minha investigação prosseguir. Então eu vou falar, pô, vem cá, o que aconteceu? Quem você acha? Sabe aquelas perguntas clássicas, né? Tem alguém que te odeia? Fala, porra, todo mundo me odeia. Eu sou uma pessoa. Se fosse eu, por exemplo, eu falaria isso. Todo mundo me odeia. Eu sou uma pessoa odiada por todos. Até no YouTube tem gente que me odeia. Sempre tem comentário rápido. Você percebeu que todo vídeo meu tem pelo menos um dislike? Eu acho que tem uma pessoa que me odeia aí. Todo vídeo que eu posto vem um cara que clica lá. Não gosto. Tem sempre um. É clássico isso. Tem alguém que me odeia aí pela terra. Espero que eu não encontre essa pessoa na rua, que senão, né, nunca mais eu estaria aqui gravando alguma coisa. Mas vai lá, faz essa tentativa de comunicação sempre que for possível. Não necessariamente tem que ser imediato, tá, gente? Lembre-se que pode ser que a pessoa está em choque, está numa situação blá blá blá, ou sei lá, né, a vítima está desmaiada, está em coma. Imagina, eu vou fazer o quê? Vou tentar comunicação com ela como, né? Fala alguma coisa, desgraçado. Não. Agora, se por acaso houver intimação, acontecer a intimação, aí, amigo, se ela não comparecer, claro, se ela não dá um motivo plausível para isso, coercitiva a condução. Então, manda catar com a polícia. Tá? Então, essa daqui, oitiva do ofendido. Continua? Continua. Inciso 5º, ouvir o indiciado. Aqui eu vou para a oitiva do ofensor, com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas, marca isso, que lhe tenham ouvido a leitura. Por que eu pedi para você marcar 2? Porque é muito comum a banca colocar lá, após oitiva do indiciado, será lavrado termo assinado por 3 testemunhas. É muito comum a banca mudar esse número. Então são 2 testemunhas que vão ouvir o termo que foi produzido, o resumo, a reunião das informações, e vão dar o seu testemunho e vão assinar confirmando que está tudo de acordo com o que o indiciado falou. Qual é a pegada aqui? Eu não posso esquecer que existe uma coisa linda chamada direito de não autoincriminação. Então, vale a gente ressaltar uma coisa importante aqui. A gente vai até falar disso mais ainda no artigo 7º, que vai falar sobre a reconstituição dos fatos, mas lembre-se, aqui já é uma base essencial para isso. Quando eu vou ouvir o indiciado é aquela pessoa que eu vou considerar como um grande suspeito, uma grande possibilidade de que ele seja o autor daquela infração penal. Quando eu for ouvir o indiciado, ele não tem obrigação nenhuma de falar as coisas. Lembre-se sempre daquela história. A partir do momento que um policial passa pela rua, te vê e grita com você carinhosamente, cala a boca, desgraçado. Ele não está sendo mal educado com você quando ele te manda calar a boca. Ele está te dando o direito a silêncio, direito a permanecer calado, previsto na Constituição Federal. Que você não pode produzir prova contra si mesmo. Muita gente adora usar isso, né, para poder dar desculpa de qualquer coisa. Só que é muito importante você entender que essa questão de não produzir prova contra si mesmo, ela tem uma limitação. Ele pode ficar quieto, porque ali eu estou esperando dele uma atuação ativa. Eu quero que ele fale, eu quero que ele me diga alguma coisa, que ele represente, que ele me entregue alguma coisa. Então ele pode se negar a tudo. Sem que, logicamente, né, se tiver um mandado, uma ordem é outro papo, mas ele pode se negar a tudo. Se eu estiver esperando dele uma atuação passiva, ou seja, ele apenas espera, por exemplo, eu estou na busca domiciliar na casa do indiciado, ele não tem que fazer nada. Se eu estou fazendo essa busca, eu espero dele ficar quieto. Ele vai ter que esperar. Então ali não tem papo de autoincriminação, não. Autoincriminação é quando eu quero que você faça, eu aguardo uma atividade sua. Tá? Então é só para te lembrar essa história. Quando ele fala com respeito ao código, ao título, blá 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 blá, blá que eu cago para essas porra, o que ele quer dizer? Para você lembrar que o cara não tem obrigação nenhuma de dar informações que possam atrapalhar ele mesmo. Tá? Só para constar. Então, escuto o ofendido e escuto o indiciado. E eu não vou ficar surdo, não, que eu vou ter que ouvir até testemunha também, né? Continua. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Esse assunto aqui é muito importante. Tá? Então vamos fazer um esqueminha aqui, porque eu vou ter que ir lá com você para o artigo 226 até o 228 do Código de Processo Penal. Mas para falar sobre isso aqui, eu preciso dividir essas 3 coisas. O que é reconhecimento de coisa, o que é reconhecimento de pessoa, o que é acariação. Reconhecimento de pessoas se refere àquela situaçãozinha clássica de filme que você vê, aquela telinha bonitinha, né? Aquela janelinha lá que só tem um lado de visão, uma porrada de gente enfileirada, cada um segurando um número, e passa um cara e fala, é aquele ali.
Aquele comercial do negócio de gripe lá que é o ridículo, mas também faz a mesma técnica. Então, reconhecimento de pessoas é isso. Alguma testemunha, por isso que eu te falei, eu vou ter que ouvir também testemunha, vou ter que ouvir alguém que possa dizer, foi isso aqui. Esse reconhecimento de pessoas até pode ser feito por foto também, tá? Sem problema nenhum. Apesar de que existe aquela ideia de que o reconhecimento por foto ele pode ser um pouco enganoso. Nós vamos falar disso quando a gente for falar de identificação, tá? Mas o reconhecimento de pessoa pode ser pela foto, pode ser por um emparelhamento de pessoas e que você ali pare para analisar. Reconhecimento de coisas, ele vai seguir mais ou menos o procedimento do reconhecimento de pessoas, mas aqui eu estou reconhecendo alguma coisa que possa estar relacionada ao crime. Por exemplo, uma moto que foi utilizada durante o crime, alguém vai lá e uma testemunha reconhece, não, eu vi isso aqui, ó, a placa é essa daqui mesmo, foi esse cara que eu vi, a arma, eu vi o cara jogando a arma ali, sim, foi essa mesmo, qualquer coisa, tá? E a cariação é aquele momento lindo, um fala uma coisa, o outro fala outra, vamos enfrentar um com o outro. E a cariação pode ser feita entre todo mundo, testemunha contra testemunha, acusado contra acusado, se tiverem vários, né? Pode ser acusador contra... Tô nem aí. A cariação é o momento em que eu coloco de frente duas declarações que não se bicam, que não se confirmam, né? Não se concordam. Então eu vou fazer uma cariação. Então são 3 procedimentos que eu posso realizar para poder conferir as informações que são passadas para a investigação do segmento. Então vamos nessa. Eu falei para você que eu preciso de 3 artigos. 226, 228. Vou jogar na tela, tu vai me acompanhando, a gente vai destacando alguns detalhes. Vamos para lá. Artigo 226 fala assim: quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, então não é sempre, claro, né, só vai fazer quando for necessário, proceder-se-á. Imagina, você viu o cara cometendo um crime, você viu o tiro rolar, você ainda vai reconhecer quem, né? Foi você a autoridade policial, porra? A pessoa que tiver de fazer reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. O tal do retrato falado, né? Pode fazer ali uma descrição, isso pode gerar um retrato falado. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer reconhecimento a apontá-la. Aquele exemplo que eu te dei foi aquele ali. É sempre bom a gente pegar aquela pessoa que pareça, né? Porque também não vai adiantar muita coisa. Inciso terceiro, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela situação em que você coloca a pessoa que vai identificar vendo quem será identificado, os identificáveis, né? Mas ela não é vista, até para evitar a fadiga, do ato de reconhecimento lavar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas de novo que acompanharam o procedimento. Parágrafo único. O disposto no inciso 3º, que é aquele caso de um não ver o outro, não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. Claro, né? Porque no momento em que você vai fazer reconhecimento num plenário, não tem como. Você vai fazer o quê? Você vai colocar né, tipo o banco faz hoje com os caixas, ele vai colocar um negócio, aperta a senha, vem aqui reconhecer. Não vai, né? Telinha, não rola. Então, quando eu estiver em plenário, eu não tenho que me preocupar em não permitir. Tá lá, o mafioso, sabe? Uma máfia, né? Muito comum. O Brasil está lotado de mafioso. Tem lá aquele bandido, fica melhor, né? Aquele bandidão lá, né? Que você sabe que se ele olhar pra tua cara, ele mata você, a tua família e teu cachorro. É fácil esse negócio. Foi chamado a plenário para testemunhar, queridão, eu vou olhar pra cara dele e falar, foi ele. Porque ele vai perguntar, o advogado vai perguntar, você reconhece aqui no plenário a pessoa que está sendo indiciada, está sendo acusada? Sim, reconheço aquele desgraçado ali que vai matar minha família. Pronto. Então, na fase de instrução criminal, que significa que eu já tenho um processo, não há essa possibilidade, tá? Isso é só para a fase investigativa, beleza? Continua. 227, reconhecimento de objeto, proceder-se-á com cautela estabelecido no artigo anterior, no que for aplicável. Claro, né? Porque também não tem porquê eu me preocupar em objeto não ver a testemunha. Então, o que for aplicável, ou seja, fazer a descrição, até pode, né? Quando não tem como verificar, o cara olhar, identificar perto dos objetos próximos se é aquilo ali, até cabe, mas não dá para você esconder o objeto do outro. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar reconhecimento de pessoas do objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Então, se eu tenho várias testemunhas oculares que podem estabelecer quem é, e eu estou lá com 6 pessoas ali enfileiradas, o que eu vou fazer? Uma de cada vez, e eu vou evitar que elas se comuniquem. Então, vamos né, fazer um conluio para ferrar aquele desgraçado. Aí eu vou indicar o número 3, quando eu saio, né, já vai avisando. Porra, então é o cara cabeludinho, igual o Judas fez com Jesus. Né?
Não rola, né? Aquele cabeludinho e tal, bonitinho, barbinha. Não rola. Então, não só vai ser separado, como eu evito que elas se comuniquem. Fácil, tranquilo. Até aqui moleza, né? Tem bastante coisa? Tem, mas é moleza. Vamos dar um time, né? Vamos parar aqui, porque ainda tem coisa pra cacete, que agora a gente vai entrar em alguns detalhes, corpo de delito, falar sobre tal do corpo de delito, que todo mundo acha que é só você verificar o corpo da pessoa, pelo amor de Deus. Vamos falar também sobre identificação criminal, e aí a gente entra até na identificação do perfil genético, as grandes jogadas que nós temos para falar. Beleza? Então, damos sequência na parte 3 da nossa aula. Até daqui a pouco.